Para completarmos o tema de ácido e base, né, nós vamos agora analisar a terceira definição, que é importantíssima, que é a definição de Lewis, dada por Gilbert Lewis em 1923. Né? É uma definição mais ampla daquela dada por Arrhenius, dada pelo Bronsted-Lowry, né? Porque agora ele descreve ácidos e base para espécies, né? Para quaisquer espécies, né? Não importa se elas têm ou não têm hidrogênio, se ela forma ou não forma H3O+, em solução aquosa, não importa, né? É uma teoria generalizada do comportamento ácido e base. E ela é centrada porque nasceu, né, a partir das ideias de Lewis. As formas de Lewis representam aquelas estruturas que têm os elétrons, né? Elétrons representados como pontos. Então, na verdade, ele usa os elétrons para definir as espécies ácidas e básicas, né? Então, veja, o conceito de ácido para o Arrhenius é aquele que forma o H3O+, em solução aquosa. O conceito de ácido para o Bronsted-Lowry é a espécie que irá doar o H+. O H+ é uma espécie positiva, é uma espécie deficiente, né? Já a base é a espécie que recebe o H+. Mas a base só pode interagir com uma espécie deficiente se ela tem elétrons em excesso. Então é nesse sentido que o Lewis propõe um novo conceito, como sendo o ácido a espécie que tem deficiência em elétrons, enquanto que a base é a espécie que tem excesso de elétrons. Então, o ácido recebe elétrons e a base doa elétrons. Né? Então, é uma versão, né, de transferência de elétrons e não de prótons ou de outra coisa. Na verdade, é uma teoria muito mais ampla. Por quê? Porque cada substância que doa um par de elétrons, que doa elétrons, ela é em potencial uma base. E cada substância que recebe esses pares de elétrons é porque tem uma deficiência eletrônica e, portanto, é um ácido em potencial. Então, na versão de Lewis, todo e qualquer ácido é aquela espécie que tem uma deficiência em elétrons. Então, ele é aceptor de elétrons, tem uma carga positiva ou tem uma deficiência em elétrons. A base, por sua vez, é uma espécie que tem elétrons sobrando, elétrons em excesso. Então, a base doa um par de elétrons para o ácido. Na linguagem, né? E aí, claro, vai formar uma ligação covalente entre, aqui, por exemplo, entre o A e o B. Em termos de orbitais, o que nós estamos observando? O ácido tem que ter um orbital vazio, né? Então um orbital que não tem elétrons. E já a base tem que ter um orbital preenchido, com 2 elétrons. Então, no sentido de usar os conceitos de orbitais moleculares, nós estamos dizendo a base irá utilizar um orbital cheio, com 2 elétrons, e o ácido um orbital vazio. Veja que isso aqui é uma linguagem binária, uma linguagem da informática. É a informação que está sendo transferida. Alguém tem 2 elétrons e alguém tem um buraco. Então, é a linguagem 0101. Então, assim, nós definimos o ácido de Lewis como sendo uma espécie deficiente em elétrons, e essa deficiência muitas vezes é reconhecida através de um outro conceito, de eletrófilo. Então, guarda bem esse termo, eletrófilo. É aquela espécie deficiente em elétrons, né, que tem um orbital vazio. Já a base de Lewis é a espécie que irá doar um par de elétrons. Então, essa base tem uma densidade eletrônica muito alta. E muitas vezes ela é chamada de nucleófilo. Então, o nucleófilo é a base e o eletrófilo é o ácido de Lewis. E sempre a base terá os pares de elétrons isolados, lone pair electrons, né, que são aqueles pares de elétrons disponíveis para uma reação. Do ponto de vista gráfico, nós temos então o ácido com orbital vazio, a base com orbital preenchido, e vamos lembrar, né, os termos, o HOMO e o LUMO. O que significa o LUMO? Lowest Unoccupied Molecular Orbital. E o que significa o HOMO?
é aquele orbital, é o highest occupied molecular orbital. Então é aquele orbital que está preenchido de maior energia. E o LUMO é aquele orbital que está desocupado de menor energia. Ok? Então, por que a definição de ácido e base de Lewis ela é mais ampla, mais geral? Vejam aqui esses exemplos, né? Uma carbonila e o cátion, né? O cobalto mais 3. O cobalto mais 3 é um ácido de Lewis, né? Por quê? Porque ele é deficiente em elétrons, ele tem uma carga positiva. Então, isso implica deficiência. A carbonila tem no átomo de oxigênio 2 pares de elétrons disponíveis. Então, nós podemos observar assim, que o oxigênio da carbonila, pela possibilidade de utilizar os pares de elétrons, pode atuar em reações como uma base, um sítio básico. E o cobalto, por ter uma carga positiva, pode atuar como sítio ácido. Né? Então, é esta definição mais geral, né, que se faz, né, que é usada, né, que é valorizada, desculpa, valorizada pelo conceito de Lewis. Né? Qualquer espécie com deficiência eletrônica, você classifica ela como ácida. Né? E qualquer espécie com densidade eletrônica, você classifica como base. Né? Claro, aqui nós não temos uma escala absoluta, mas é importante isso. Então, o exemplo aqui do cobalto, usando os orbitais moleculares ou usando uma linguagem, né, da TLV. Então, o esquema, né, o modo da seta curva diz isso. Né? Então, os pares de elétrons se movem da carbonila para o cobalto. Então, essa interação eletrostática, ela é puramente ácido-base. Né? O caso do alumínio, outro exemplo, né? O alumínio mais 3, então o alumínio é um ácido de Lewis, né? Classicamente. E ele se hidrata espontaneamente formando um complexo hexaidratado. Então, de que maneira isso se dá? Pela doação de elétrons dos pares da água para o cátion positivo. Então, a água é uma espécie básica e o alumínio é uma espécie ácida. Ele forma um sistema hexacoordenado e a coordenação de 6 moléculas se dá agora num sistema octaedro. Então, se você imaginar aqui um octaedro, tem a base quadrada e as ligações da água aqui no eixo vertical. A interação ácido e base, então, você pode pensar assim, o alumínio consegue fazer esse processo de complexação porque ele pertence ao nível 3 da tabela periódica e ele tem orbital disponível D, e o D é vazio, D0. Então, além de ele estar na forma catiônica, porque ele perdeu os 3 elétrons, então ele tem orbital S vazio, orbital P vazio e tem os orbitais D vazio. E lembrando que os orbitais D, por exemplo, eles têm essa simetria. Então percebam que essa simetria é apropriada para a complexação com os átomos de oxigênio, por exemplo, da água. Ou no caso de uma carbonila. Isso aqui é tão relevante, né, que o efeito de complexação dos metais nas células é fundamental para que as células possam realizar as reações orgânicas. Né? Então nós sabemos que a água tem um pH neutro, mas em determinadas regiões das células, dentro da mitocôndria, as proteínas, né, têm lugares específicos em que elas confinam as moléculas de água dentro dessa região e permitem, né, um incremento da basicidade momentânea naquele ponto pela complexação que se dá dos metais que a proteína tem com as moléculas da água. Então, nesse caso do alumínio é isso, né? Então, quando o alumínio se coordena com o oxigênio, o que acontece agora com os hidrogênios da água? Eles ficam mais eficientes ou menos? Então, essa questão tu tem que pensar como aluno. Né? Então, esse efeito de complexação, ele perturba a polaridade dos hidrogênios. Tá? Então, nós vemos que o conceito de Arrhenius tem essa capacidade de avançar, de tratar para todas as espécies, né, uma reatividade básica ou ácida. Tá? Ok, nós vamos agora entrar num tema que é
voltado para a explicação do porquê que a acidez, especialmente lá quando se faz a análise das escalas de acidez relativas, usando o conceito de Arrhenius, né? Por que as moléculas, né, dos ácidos têm aquele comportamento ou da base, né? Então, nós vamos voltar um pouquinho para o conceito de Arrhenius, né, para explicar a acidez das espécies ou a basicidade. E aqui nós vamos retomar a equação de Gibbs novamente, né? Então, o que nós sabemos? A equação de Gibbs, ela nos dá o parâmetro energético da energia livre, o ΔG, e a relação dela com a entalpia e a entropia, né? O termo entálpico, nós já sabemos, refere-se às ligações químicas, né? E o termo entrópico é o efeito que essa transformação faz, né, no meio, né? De que maneira ele modifica as posições atômicas, de que maneira ele perturba o ambiente na qual o sistema está inserido, né? Então nós vamos observar assim, né? Por exemplo, HCl e ácido acético. Quando nós olhamos as acidez relativas do ácido acético e do HCl, nós sabemos que o ácido acético se dissocia completamente, enquanto que o ácido acético apenas de 3 a 4%. Então, por que é assim, né? Por que isso acontece? Claro, então o primeiro ponto é o termo entálpico. Você vai olhar as ligações. Quais são as ligações que de fato se dissociam? Sempre aquelas de maior polaridade. Porque o incremento na polaridade incrementa o termo entálpico. Então as duas ligações são polares, HCl e OH. Ok. Então se nós olhamos as ligações, o HCl e o OH, o que nós temos? O HCl tem uma distância, na verdade, de 1,36, tem um antipolar de 1,08 e uma energia de ligação 103. Água, por exemplo, água, distância 0,96 angstrom, o antipolar 1,51 e a energia 110 a 119 quilocalorias por mol. Então, olhando do ponto de vista apenas do termo entálpico, qual das duas ligações é mais fácil de ser quebrada? A ligação mais fraca, né? E a ligação mais fraca é, na verdade, a ligação do HCl. Então, comparativamente, o HCl é 103 e da água, aqui nesse caso, aqui é 110. Então, uma ligação mais fraca é mais fácil de ser quebrada. Então, o termo entálpico favorece enormemente a dissociação do HCl e não do ácido acético. Agora, como é que funciona o termo entrópico? Então, assim, ó, o termo entrópico é, na verdade, o efeito que a dissociação provoca no solvente que está nas vizinhanças das espécies, sejam elas dissociadas ou não dissociadas. E aí o que nós teremos, né? A espécie dissociada do HCl é uma espécie esférica, que é o ânion cloreto. A espécie dissociada do ácido acético é o acetato. Então, o que acontece para o cloreto? Tu tem uma carga negativa, 1, e para o acetato uma carga negativa também 1. Só que o acetato tem um mecanismo de dispersão de carga que se dá por ressonância, como mostrado aqui nessa figura. Então, tu tem as duas formas de ressonância da ligação dupla. Já o cloreto, ele não tem esse mecanismo, mas ele tem uma forma de dispersar a carga através da esfera do ânion. Então, os mecanismos de maior eficiência são aqueles, né, que, na verdade, têm uma dispersão de carga mais efetiva. E aí nós vamos observar que, nesse sentido, né, a esfera ela é mais efetiva em dispersar a carga do que o ânion carboxilato, né? E isso tem um efeito imenso no solvente, né? Então, a entropia, ela, de alguma forma, ela vai nos dar uma informação
de qual é o efeito desse processo de dissociação no solvente. Bom, quem é o solvente? O solvente é a água, né? Mas quem é a água? A água é um líquido, é um sistema condensado que se auto-organiza, né? E essa auto-organização se dá através das ligações de hidrogênio, que são as ligações intermoleculares entre as espécies, o polo positivo, o hidrogênio, com o oxigênio. A água, como solvente, tem liberdades vibracionais, em que os hidrogênios podem vibrar no modo de estiramento, eles podem dobrar, eles podem fazer o rock and roll, assim por diante. As moléculas da água podem ter uma liberdade rotacional, que é rotacionar sobre o seu próprio eixo, e também podem transladar, quer dizer, passar de um ponto para o outro. Então, o que nós queremos avaliar aqui é o termo entrópico. E como é que ele se expressa? Quando você insere o ânion neste sistema, o ânion acetato e o ânion cloreto. Qual dos dois perturbará em maior grau esta organização? Ou de outra maneira, como que o solvente responde ao efeito de polarização? Como que o solvente água responde a um efeito de polarização do cloreto e do ânion carboxilato? A resposta é: o efeito mais intenso é com o cloreto e o efeito menos intenso é com o carboxilato. Então, o acetato ele não se forma porque a resposta do solvente frente a essa polarização é menor. Então, ele prefere ficar na forma não dissociada, enquanto que o HCl prefere a forma dissociada porque este ânion cloreto irá se inserir entre as moléculas do solvente, desorganizando essa estrutura. Mas o que nós temos que reconhecer é que o ânion ele carrega a carga negativa e ela é uniforme em qualquer ponto desta esfera, o que já não acontece com o carboxilato. Tá? Vamos avaliar agora a dissociação dos ácidos halogenídricos, o ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. O que nós conhecemos em termos de pKa's estão aqui, né? O ácido mais forte é o iodídrico e o mais fraco é o fluorídrico. Então, o termo entálpico e o termo entrópico. A entalpia está relacionada com as energias de ligação, então você vai olhar aqui o HF, o HCl, o HBr e o HI. A ligação mais longa e a ligação mais curta. A ligação mais curta é a ligação mais forte. A mais longa é a ligação mais fraca. Então é mais fácil quebrar a ligação HI. Então, só pelo termo entálpico, você já justifica por que o HI é, na verdade, o mais ácido. Por que ele se dissocia mais em água. A outra análise é a questão da dispersão de carga que nós podemos enxergar em relação aos dois ânions. Então, como exemplo comparativo, o cloreto e o brometo são duas esferas, os dois ânions, né? Só que o raio do ânion cloreto é menor do que o raio do ânion brometo. O que foi feito aqui? A carga unitária é 1. Então, se nós dividirmos essa esfera por unidades de seção de área idênticas nas duas esferas, nós enxergamos que no brometo tem mais unidades de área, que são os quadradinhos, tem mais unidades de área no brometo e tem menos no cloreto. Mas a carga unitária permanece a mesma. Então se diz que a dispersão da carga no cloreto é menor do que no brometo. A dispersão da carga. Então a mesma carga que pode se dispersar por um conjunto maior de unidades de área do que o cloreto. E isso tem um efeito agora no solvente que está assistindo o processo de dissociação. Então nós teremos uma solvatação diferencial. O que quer dizer isso? Que os movimentos, os processos rotacionais e translacionais das moléculas do solvente, né,
terão, digamos assim, serão perturbadas, né, por essa diferença de dispersão de carga de um ânion menor e de um ânion maior. Então, para um ânion pequeno, o que faz o solvente? Como o ânion tem uma superfície de área menor, o solvente tem que responder a esse efeito de menor área superficial e se aglutinar ao redor dessa carga negativa de menor tamanho. Então, tu tem uma compactação do solvente ao redor dessa carga. Quando o ânion é maior, então o que nós temos agora? Uma dispersão de carga, porque o ânion é maior, como é o caso do bruneta. E, por consequência, a superfície dessa esfera ela fica menos polarizada. Então, o solvente não precisa estar ao redor dessa carga, porque a dispersão de carga diminui, né? Por unidade de área, diminui a densidade de carga. Então, a interação eletrostática diminui, e aí o solvente não se aglomera nessa região. Então, tu tem um efeito de concentração do solvente aqui e um efeito de dispersão do solvente. Isso quer dizer aqui que, na verdade, o solvente, numa esfera maior, ele pode ocupar posições atômicas maiores, né? Em maior quantidade, em maior número. Então, isso do ponto de vista entrópico é favorecido. Quando se desorganiza o solvente, na verdade, você favorece o processo. Tá? E ainda mais, né? Ainda mais, os ânions de maior volume, eles têm um outro efeito que chama-se polarizabilidade. O que é isso, né? Como o ânion ele pertence a uma figura geométrica simétrica, que é a esfera, essa esfera, tendo um volume relativamente grande, ela pode se deformar pela presença dos campos elétricos. Que campos elétricos são esses? Na verdade, é o próprio solvente, né? O solvente, a água, é um solvente polar, então ele induz uma deformação nessa nuvem. O que quer dizer essa deformação? O ânion, né, ele tem no seu interior um núcleo com as cargas positivas, né, os prótons. E tem na parte externa, na eletrosfera, os elétrons, cargas positivas e negativas. Se elas estão distribuídas de maneira simétrica, então você não tem a deformação da nuvem. Mas, eventualmente, os elétrons mais externos podem se modificar, eles não se modificam, não, as nuvens de elétrons podem se modificar e se aproximar desses campos elétricos oriundos do solvente. E isso cria uma deformação momentânea da nuvem eletrônica. Então, você está polarizando aquela figura simétrica e essa polarização é proporcional ao campo elétrico. Então, quanto maior é o campo elétrico que você aplica, o que você tem no sistema, maior será a resposta de um ânion ou de um cátion. E essa deformação, então, aqui é medida através, né, é definida, né, como sendo a polarizabilidade. Então, o momento elétrico, ele aumenta e ele é proporcional ao campo elétrico. Então, essa constante de proporcionalidade que nós estamos chamando aqui de polarizabilidade. É um efeito importante exatamente em sistemas, em ânions de volume relativamente grande. Tá? Nós vamos agora trabalhar com vários exemplos de ácidos e bases de arrênios e de Bronsted-Lowry, mas sempre lembrando, né, o conceito de Lewis ele é amplo, então qualquer ácido de arrênios é um ácido de Lewis, e qualquer ácido de Bronsted-Lowry é também um ácido de Lewis. Por que assim? Porque o Lewis pensou no sentido mais geral, né? A espécie que é deficiente em elétrons, que tem orbitais vazios, sejam espécies carregadas positivamente, como os cátions, ou como o boro, que não tem carga, mas é um elemento deficiente, eles atuam como ácidos. Eles fornecem um orbital vazio, que é o orbital LUMO. E a base, por sua vez, então é aquela espécie rica em elétrons, que tem uma densidade eletrônica maior, e aí oferece um orbital preenchido, que é o orbital o HOMO. Então, nós vamos pegar aqui exemplos de ácidos próticos, né? Comparando aqui o ácido acético, depois pegamos o fenol e, por fim, o metanol. Quando nós olhamos a escala de acidez de arrênios,
nós encontramos o valor de pKas do ácido acético, do fenol e do álcool. Então é 4,8, 10 e 15. Então essa escala ela foi medida em água, né? Mas a água tem um pKa de 15,7. Então o que acontece, né, nesses processos de desprotonação? A base tem que atuar e remover o hidrogênio. Ao remover o hidrogênio vai formar então o respectivo ânion, o acetato, o fenolato e o alcóxido. Bom, mas o problema é o seguinte, né? Quem é esta base, né? Como é que ela atua? Ela tem força suficiente para remover o hidrogênio? Então nós sabemos que esses valores de pKa representam ácidos fracos, né? Por quê? Porque se o pKa é positivo, então a constante de dissociação é menor do que 1. Então essa aqui, arredondando, seria 10 a menos 5, aqui 10 a menos 10, aqui 10 a menos 15. Então definitivamente são ácidos fracos. Então o que nós temos que pensar, né? Que a base, né, ela tem que ter uma força suficiente para remover cada hidrogênio. Mas ela vem de um ácido. Então os ácidos fortes, eles se dissociam e vão formar as bases fracas, né? O que é uma base fraca? É aquela que não consegue recapturar o próton. E assim regenerando o ácido. Então, no mecanismo de dissociação, olhando aqui à direita, né, para o ácido acético, a base tem que doar um par de elétrons, remover o hidrogênio e formar o carboxilato correspondente. E esse carboxilato tem um mecanismo de dispersão de carga aqui, né? No fenolato é a mesma coisa. A base tem que se aproximar, remover o hidrogênio, formando o fenolato, e esse fenolato, por ressonância, se transforma nessas formas híbridas, aqui no caso é a quinona. Para o álcool, né, a formação do alcóxido, ele não tem um mecanismo semelhante ao fenolato e nem semelhante ao carboxilato. Então, por essas razões, aqui nesse caso, a acidez ela é muito menor no álcool e ela é muito maior no ácido acético. Veja, quando eu falo muito maior, é entre eles, né? Mas todos eles são, de fato, ácidos fracos e muito fracos. Então, o que nós temos que pensar aqui, né? Que no mecanismo da dissociação de ácidos, né, tu pode ter valores de pKas positivos e negativos. No caso dos positivos, o gráfico será semelhante a esse aqui da energia de Gibbs. Então o ácido dissocia e leva à formação do respectivo ânion, que é a base conjugada. Só que percebam que a base conjugada tem uma energia de energia livre maior do que do reagente. Então esse processo, esse fenômeno, não é espontâneo. Então, em realidade, né, nós podemos pensar assim, né, a dissociação dessas espécies em água, elas não são favorecidas. Né? Em que situação ela seria favorecida? Quando você usar uma base, então a base que você quer usar para desprotonar completamente os ácidos respectivos, tem que usar uma base que derive de um ácido. E esse ácido tem que ter um pKa, né, maior do que o pKa do ácido do composto que está sendo analisado. Então, por exemplo, nessa equação aqui, né, se você olhar a equação, tem o ácido que se dissocia na respectiva base. Então, se esse valor de pKa desse ácido for maior que o pKa ou do ácido acético, ou do fenol, ou do metanol, a base conjugada, então, desse ácido é uma base forte, e essa base, então, ela poderá desprotonar completamente tanto o ácido acético, quanto o fenol, e assim também quanto o metanol, ok? Vamos discutir um pouquinho mais, né, o porquê que alguns ácidos dissociam mais ou menos e que explicações nós podemos dar. Então, aqui um exemplo selecionado é o trifluoroacético e o ácido acético. Os pKas ainda são positivos, quer dizer, tu tem uma predominância de uma concentração maior do ácido não dissociado sobre o dissociado, mas no trifluoroacético ele se dissocia mais. Aqui nós podemos pensar assim, né? Quando a espécie dissocia, forma o respectivo ânion, que é o carboxilato. Então esse carboxilato negativo, ele tem vizinho um carbono positivo em função da ligação carbono-flúor, ou um carbono negativo em função da ligação carbono-hidrogênio. Então uma carga negativa do carboxilato vizinha uma carga negativa do grupo metila,
do carbono da metila, isso é, do ponto de vista de interações eletrostáticas, desfavorecido. Já a carga positiva do carbono ligado ao flúor, ele se estabiliza, porque aí a carga do carboxilato é negativa, então tem uma interação eletrostática atrativa. Então, nesse sentido, em termos de efeitos elétricos, né, efeitos indutivos, o ácido trifluoracético se dissocia mais do que o ácido acético. A gente pode aqui argumentar também alguns efeitos hiperconjugativos, né? Nós podemos ver isso mais tarde, né? Nós vamos discutir assim, né? A dissociação é, na verdade, a transformação do ácido no correspondente carboxilato. Ou nós formamos uma espécie de carga unitária 1, né? Então tu tem uma atração eletrostática pura, ou tu tem um efeito de polarização muito alto, em função da ligação polar OH, né? Então, por que em alguns eventos essa transformação ela é completa, e aí tu tem uma constante de equilíbrio maior do que 1, e na maioria dos casos dos ácidos orgânicos, por exemplo, a constante de equilíbrio não é maior do que 1, e aí predomina o ácido não dissociado. Então são os fatores entrópicos e entálpicos que irão definir, né, se o fenômeno vai em direção ao ânion ou se permanece em direção ao reagente. Como a constante de equilíbrio é menor do que 1, então nós já sabemos, né, que a reação tem uma energia livre maior do que zero. E aí não tem jeito, né? Então, a transformação do ácido ao correspondente ânion exige o suprimento, o fornecimento de energia. Então, o que acontece nesses casos? O solvente é a água. O que a água faz? Ela atua, ela tenta estabilizar as espécies que estão presentes, seja o ácido não dissociado ou o carboxilato. Então, o carboxilato a interação será através de cargas eletrostáticas. O ácido será através de uma polarização via ligações de hidrogênio, né? Então, é muito fácil entender o seguinte, né? Na reação, ela apresenta, né, um efeito entálpico, que é a liberação de energia, né? Então, o fenômeno acontece, as ligações se reorganizam e ocorre a liberação de energia. Essa energia liberada, ela tem que realizar um trabalho, né? Então, se esse trabalho não é suficiente para reorganizar o sistema, a reação não avança, né? Então, é aí que entra o termo entrópico. Então, nós diríamos assim, né, que nas reações de ácidos orgânicos, o solvente realiza um trabalho gigantesco caso a constante de equilíbrio seja menor do que 1, né? Então, o solvente água, ele atua em cima do ânion formado, se organizando ao redor deste ânion, tentando estabilizá-lo, né? Só que esta estabilização consome muita energia do meio, né? E o meio não fornece isso. Então, na verdade, o que prefere o fenômeno? É não avançar em direção à formação daquela espécie carregada, que é o carboxilato. Então, ele não avança, né? Então, esse esforço gigantesco que o solvente tem para estabilizar o ânion, o solvente não faz. Por que o solvente faria um esforço gigantesco para estabilizar este ânion? Se ele tem um outro caminho alternativo que é manter o sistema na posição original, que é essa aqui. Então a dissociação diminui. E isso é um efeito entrópico, né? É um efeito na qual, que se nós admitíssemos, né, que o ânion seja formado, ao redor do ânion, a concentração do solvente seria muito grande. Então o solvente estaria aglomerado ao redor desse ânion. E essa aglomeração faz com que as liberdades do solvente sejam diminuídas. Então, um solvente como a água, que tem liberdades vibracionais, translacionais, rotacionais, quando uma espécie, como é o carboxilato, se ela é a espécie predominante, então ao redor dessa espécie haverá uma organização muito grande do solvente. Isso quer dizer que o grau de ordem aumenta. E se a ordem está aumentando, as posições moleculares diminuem. E isso, do ponto de vista da entropia, não é favorecido, né? Então, o solvente é o meio através da qual o ânion formado dispersa a sua energia, né? Então, essa energia será dispersa através da rede do solvente.
Então o solvente pode vibrar. Quando ele começa a vibrar, ele aumenta as frequências, sejam elas vibracionais, rotacionais, não importa. Se isso acontece, a energia cinética aumenta. E aumentando a energia cinética, a temperatura daquela solução tende a aumentar, né? Só que para o caso dos ânions formados de ácidos carboxílicos, essa aglomeração não é favorecida, né? Esse tipo de interação não é favorecida do ponto de vista da entropia, né? Então, o que faz o solvente? Ele prefere, né, solvatar a outra espécie que não é o ânion, e sim o ácido não dissociado. Então, aqui nós teríamos, né, uma ideia um pouquinho mais avançada do porquê, né, que o efeito entrópico também é importante nessas circunstâncias, né? Então, se você olha a espécie carregada eletrostaticamente com uma carga 1, e se você olha a espécie que tem uma polarização em que a ligação não está dissociada. Então, ao redor da espécie de carga eletrostática 1, você deve ter muito mais partículas de solvente ao seu redor, enquanto que nesta aqui, o número de partículas é menor, né? Então, nós teríamos uma solvatação diferencial entre o reagente e entre o ânion formado. E isso define qual é o sentido da dissociação, né? Vamos em frente, né? Vamos olhar a acidez relativa de alcanos, alcenos e alcinos. Então, observe os pKs. Valores muito altos de pK, 50, maior que 50, de 35 a 38, de 25. Nós estamos falando dos hidrogênios ligados aos carbonos sp3, sp2 e sp. Então, a variação em pKa, aqui nesse caso, todos são ácidos fracos, todos, né? Aliás, muito fracos. No entanto, entre eles, né, o alcino tem uma variação em pKa de 25, no mínimo. Então, o alcino é 10 a 25 vezes mais ácido que um alcano. Mas o alcino é um ácido extremamente fraco frente, por exemplo, à água. Mas frente ao ácido sulfúrico, muito mais fraco. Mas entre eles, por que é assim? Então, se você vai olhar o teor, né, de percentual do orbital S, né, no híbrido sp3, no sp2 e no sp. Então, é exatamente esse teor de orbital S em cada um desses orbitais híbridos é que justifica, né, a maior acidez das respectivas bases de alcinos. Então, no alcino, quando desprotona, gera o carbônio aqui. No alceno, o carbono está aqui, e no alcano, o carbono está aqui. Então, o carbônio ele tem uma carga negativa, né? É um orbital com uma carga negativa, é um par de elétrons. Então, se esse orbital tem maior caráter S, ele é mais esférico. E se ele é mais esférico, ele é mais próximo da região nuclear, então ele fica mais estável. Lembrando que o núcleo tem carga positiva e o orbital aqui, nesse caso, é um carbônio, carga negativa. E é interessante assim, né? Qual é o pKa do ácido conjugado para ser usado, né? Qual é o pKa do ácido da base que será usado nessas reações? Então, as bases que são usadas para remover esses hidrogênios, né? Aqui nesse caso, a amônia, você converte ela no amideto, então a amônia tem um pKa 35. O metil-lítio tem um pKa, né, que vem do metano. O metano é acima de 50. Então, a base conjugada aqui, o metil, lítio, metil, magnésio, o amideto, então, a base conjugada deriva desse ácido, cujo pKa é 35. A base conjugada desse aqui deriva de quem? Do metano, cujo pKa é 50. Então, para desprotonar um alceno ou um alcano, um alcino, o que nós fazemos? Nós temos que usar uma base que venha de um ácido, e o ácido tem que ter um pKa maior do que 25. O amideto serve. No alceno, o metil-lítio, pKa do alcano, 50. 50 é maior do que 35. Então, nesses casos, usando essas bases, nós desprotonamos o alcino e o alceno. Bom, pessoal, vamos olhar então o caso dos sais de amônio, né? Nesse caso aqui, o sal de amônio tem o cátion amônio
com a esfera de valência expandida para 4, né? Então adquire uma carga positiva, um sinal algébrico positivo. O sal de amônio aqui para andar anilina, né? O anilíneo, né? Então a gente pega com hidrogênio, com nitro e com metóx, que nós observamos, né? Que os grupos doadores de elétrons e aceptores, então o doador metóxi diminui a acidez do cátion amônio e o nitro aumenta, né, enormemente. Por que é assim? Porque o nitrogênio aqui está positivo, então ele tende, por naturalmente, perder o próton e readquirir o par de elétrons dele. Né? Então a acidez tem ela é influenciada, né, pela natureza dos substituintes ligados ao anel benzênico. Então o grupo nitro ele é carregado positivamente na posição 1,4, né, em relação ao amônio, e o metóx aqui, né, ele está também na mesma posição 1,4 em relação ao amônio. As formas de ressonância descritas aqui embaixo, elas irão explicar perfeitamente bem o efeito, né, elétrico desses grupos no anel benzênico. Então, por ressonância, nós podemos imaginar, né, o grupo metóx, um par de elétrons entra em conjugação com o anel benzênico, os elétrons do benzeno se movem, né, por ressonância, e irão deixar o carbono aqui, né, então esse carbono vizinho ao grupo positivo, ao átomo de nitrogênio positivo, de carga negativa. Isso com o metóx. Agora, o que acontece com o nitro? O nitro ele é aceptor de elétrons. Então, agora o grupo nitro, por ressonância, ele demanda elétrons do anel benzênico. Então, os elétrons agora se movem no fluxo contrário. E aí, nós teremos o carbono vizinho ao cátion amônio com a carga positiva. Então, do ponto de vista eletrostático, essa situação aqui é de alta instabilidade. Né? Então, qual é a tendência do nitrogênio? É perder o próton e restabelecer a carga, a neutralidade dele. Então, a acidez aumenta em função dessa interação eletrostática repulsiva. No exemplo que eu tenho o grupo metoxila, então nós temos agora, numa forma de ressonância, o cátion amônio vizinho ao carbônio. Isso tem uma interação eletrostática atrativa. Então, a necessidade de liberar o próton é menor. Então, a acidez diminui para aqueles grupos doadores de elétrons. E a acidez aumenta para aqueles grupos aceptores de elétrons. Né? Então, aí a necessidade do nitrogênio no grupo amônio, a necessidade dele de restabelecer a sua neutralidade, ela é intensificada pela presença do grupo eletroaceptor no anel benzênico. Em aminas livres, né? Então as aminas livres que não estão na forma protonada, elas atuam como base. Então a basicidade das aminas livres depende, especialmente das aminas alifáticas, né? Depende desse efeito chamado de inversão de Walden, ou efeito guarda-chuva. No que consiste esse efeito? É a mudança configuracional do centro do átomo de nitrogênio. Ele é tetraédrico e ele inverte a configuração da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, uma inversão dessa configuração desse tetraedro passa por um intermediário que ele é planar. Então, aqui nós temos o nitrogênio sp2 e aqui o nitrogênio sp3. Então, esse efeito altera a basicidade. Então, aquelas aminas que têm uma inversão de Walden muito pronunciada terão, na verdade, uma basicidade menor. Né? Por que é menor? Porque o nitrogênio sp2, então o orbital que contém um par de elétrons, ele é seccionado em duas partes. Então a basicidade é dividida na face superior e na face inferior. Enquanto que no nitrogênio sp3, se ele é configuracionalmente estável, né? Então a carga, a densidade eletrônica fica mais localizada e aí a basicidade aumenta. Né? Para os cátions amônio de aminas alifáticas, né, os efeitos agora são elétricos. Né? Por quê? Então, por exemplo, aqui, a amônia tem amônia, o amônio na sua forma de sal, que é o amônio, o pKa do amônio é 9,3. E o pKa do trietilamônio é 10,6. Então, nesses casos, né, a acidez diminuiu para a trietilamina, por quê? Porque os grupos trietilamina, na verdade, são grupos doadores de elétrons. Então, se eles doam elétrons, eles diminuem
a deficiência eletrônica no átomo de nitrogênio do sal de amônio. E, por consequência, a acidez diminui. É exatamente igual que nós vimos anteriormente com o grupo metoxila, quando ligado a um sal de amônio aromático. É a mesma coisa. Então, o efeito elétrico dos grupos alquilas é sempre doação de elétrons, e isso afeta, né, a densidade eletrônica, diminuindo a acidez do sal de amônio. Em aminas, né, em aminas que têm nitrogênio sp3 e o nitrogênio sp2, né, os pKa's do sal de amônio correspondente, do sal de amônio, pessoal, então, é quando o nitrogênio está protonado aqui e aqui. Então, observem que os pKa's são muito diferentes. Quem é o mais ácido? É o ácido derivado do sal de amônio da piridina. Quem é o menos ácido? É o sal de amônio derivado da piperidina. Então, os dois anéis, o saturado e o aromático, um é a piridina, o outro é a piperidina. Por que esse comportamento? Então, observe nos desenhos. A piperidina tem o nitrogênio sp3. A piridina tem o nitrogênio sp2. No sp2, tu tem o anel da piridina, é o anel aromático, os orbitais p, que formam as ligações π, e o orbital que participa do efeito ácido-base, ele está ortogonal aos orbitais p do sistema aromático. Mas o nitrogênio é um sp2 e o nitrogênio é sp. Então a pergunta é, se nós protonarmos os dois átomos de nitrogênio, qual deles terá maior deficiência eletrônica? Aquele que tem o orbital de maior caráter S, né? Então, o orbital sp2. Então, a justificativa aqui é o teor de caráter S no orbital sp3 da piperidina e no orbital sp2 da piridina. A enolização, né? A enolização de compostos carbonílicos é um outro evento importantíssimo no contexto de química orgânica, no contexto de reações, no contexto de processos biológicos, né? Então, como exemplo, um éster e uma amida, né? Eles têm o éster, um pKa 30 e uma amida 34. Nós estamos discutindo a acidez dos hidrogênios do grupo metilo aqui ligado ao carbono carbonílico. Não é o metil ligado ao oxigênio, nem o metil ligado ao nitrogênio. Por quê? Nós estamos olhando para aqueles hidrogênios que potencialmente podem ser removidos e o carbono formado conjugar com a carbonila. Em ésteres e amidas, nós temos um efeito de ressonância, né, dos oxigênios com o carbono carbonílico ou do oxigênio e do nitrogênio com o mesmo grupo carbonílico. Então aqui nós temos uma questão de alinhamento dos orbitais P, a coplanaridade ela acontece, e essa coplanaridade, de modo genérico, se representa assim, né? Nós temos aqui os três orbitais P, oxigênio, carbono, oxigênio, ou oxigênio, carbono, N. Então, quando esse efeito acontece, a polarização, né, a mudança de elétrons de um lado para o outro, ela acontece de modo muito rápido. Então, esse mecanismo ele é importante porque ele momentaneamente ele trabalha com a deficiência do átomo de carbono, ou do éster, ou da amida. E o nitrogênio sendo menos eletronegativo, esse mecanismo é mais eficiente. Então, na verdade, o pKa maior das amidas é uma decorrência direta, né, da diferença de eletronegatividade entre carbono e o oxigênio. E aí você vai olhar, né, os mecanismos competitivos de enolização, né, por exemplo, de ésteres, como exemplo. Né? Então, o mecanismo de ressonância do grupo carboxilato, ele é mostrado aqui, né, em vermelho, mas no processo de enolização, a base vem, remove o hidrogênio e forma um carbônio. E esse carbônio compete com o mecanismo de estabilização do grupo carboxilato. Então, é uma competição em que o carbônio tem uma dificuldade em se estabilizar, porque ele está sendo pressionado por um outro mecanismo que já existe no éster. Né? E isso, de alguma forma, então, influi, modifica, né, a acidez. Então, se esse mecanismo do éster atua, vai formar o cátion oxônio. Veja que esse mecanismo ele é competitivo com esse aqui. Né? Então, a enolização de um éster ele é competitivo com o processo de
de estabilização do grupo carboxilato no éster, né? E aí a acidez despenca enormemente. Então o pKa do éster, 30. Né? Da amida, esse mecanismo é muito mais forte. Né? Esses fatos vocês sempre vão usar, né, para explicar, por exemplo, todos esses pKas que estão postos aqui, de diferentes compostos, com diferentes poderes de receber elétrons. Uma carbonila, um dicarbonílico, um diéster, um nitro, um trinitro, um ciano, um diciano. Então, são valores de acidez que têm uma dependência direta com o poder eletroreceptor dos grupos ligados aos carbonos que contêm o hidrogênio, né, que está aqui em destaque. Né? São esses hidrogênios que serão removidos, cuja acidez será medida. Né? Então, são pKas que dependem, então, na verdade, do poder aceptor de elétrons desses grupos ligados. Né? Então, isso é fundamental nos mecanismos, né, de enolização de compostos carbonílicos, especialmente em sistemas biológicos em que o solvente é a água. Nesse slide, é uma demonstração genérica da força da ligação de hidrogênio, né, de um grupo, de uma molécula doadora para uma molécula aceptora. Né? Então, a transferência de hidrogênio, que é um processo, é uma reação ácido-base, né? Essa transferência tem diferentes forças, diferentes intensidades, dependendo da distância, né, em que se encontra o hidrogênio, que tem a carga residual positiva, né, com o grupo aceptor, que tem a carga residual negativa. Então, quem é o grupo doador? Né? É aquele, né, que tem o conjunto um X e um H. Quem é o X? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Quem é o aceptor aqui? De novo, é sempre flúor, ON. Essa é a melhor combinação, né, para observar uma transferência rápida, né, e irreversível de hidrogênios. A distância média, né, entre o X e o Y fica em 3 angstrom, e a distância entre o hidrogênio e o Y, na média, 2 angstrom. Aqui são exemplos, né, os grupos doadores, né, hidroxilas, o NH, o sal de amônio, e os grupos aceptores, oxigênio, N, oxigênio, e as respectivas distâncias. Né? Veja que a distância menor está exatamente nesta situação aqui, né? Hidroxila e o oxigênio negativo. Então, esse efeito é mais intenso. Tá? Então, isso aqui é muito importante que nós estudarmos as ligações intermoleculares, especialmente as ligações de hidrogênio. Mas o efeito ácido e base está relacionado com isso também. Tá?